Você em casa celebre ao Senhor. Quando entrar na presença de Deus, entra forte. Quando você for cantar, canta forte. Quando você for mergulhar em Deus, mergulhe de verdade. Seja verdadeiro. O Evangelho é poder, o Evangelho é alegria, o Evangelho é celebração. Você não pode abraçar, mas você pode olhar para o seu irmão, não pode? Aponta o dedo para ele e diga assim: você é a sede do avivamento. Fala de novo que ele não escutou não. Fala: você é a sede do avivamento. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, eu quero ler um trechinho da palavra do Senhor com você. Gênesis 17. Quando Deus procura Abraão, depois de bastante tempo, para dizer para ele que ele não desistiu de fazer na vida de Abraão o que ele precisava fazer. E nessa manhã, pastor Jair, Deus está te procurando nessa manhã para dizer para você que ele não desistiu de fazer na sua vida o que ele precisa fazer. Ele vai te dar uma longevidade, ele vai te dar capacitação financeira, emocional. E ele vai fazer produzir todas aquelas promessas de quando você aceitou o propósito de dirigir essa igreja. Esse é o representante dele aqui. Deus vai te honrar nisso. E nós temos orado toda quarta-feira para o Senhor, cumpre. O Senhor falou com ele, cumpre. Diga glória a Deus. E eu quero dizer para você que nós temos café quarta-feira também. Viu, Sebastião? Nós temos café, Olha lá, nós temos café, paz. O negócio foi forte aqui. Foi forte aqui na quarta-feira, né, pastor Lé? E quando eu chego aqui, o templo está vazio, eu falo: Jesus, não tem fila. O senhor vai ouvir isso? Porque não tem fila, não tem competição. Aí eu falo assim, aí daqui a pouco eu olho, eu escuto um barulhinho na porta, falei: pronto, aumentou a fila agora. Agora para ele me ouvir vai demorar mais um pouco, né? Chegou 4, 5 mulheres aí, e mulher fala, né, irmão? Eu falei: Jesus amado, ó a minha vez, vamos lá. Verso 17, capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será pai de muitas nações. Diga glória a Deus. Sentemos em nome de Jesus. Tem uma palavra que Deus colocou no meu coração quando eu li esse texto, e essa palavra diz louvarei. A palavra louvarei, ela fala de sermos constantes, fala de manter uma aliança com Deus duradoura. Ela não diz que você deve louvar a Deus e parar. A palavra, ela fala louvarei, é algo constante, é algo que eu e você precisamos fazer o tempo todo, no ônibus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Olhe para cá, não como se você estivesse num teatro ou num cinema, mas quando você precisa ouvir a palavra de Deus, glorificando a Ele na sua alma, inquietado no seu espírito e dizendo: Deus, cumpre ela, faz ela se tornar real na minha vida. Diga glória a Deus. Então a palavra louvarei, onde entender que a minha aliança com Deus, ela é tão duradoura que nada me rouba dos propósitos dele. Pois ser roubado da presença de Deus é pior do que não ter acesso, do que não ter o acesso. Porque uma pessoa que não tem acesso a Deus, ela é ignorante aos princípios. Ela não sabe que Deus é Deus, ela não sabe que Jesus é Jesus. Muitas das vezes não chegou para ela a revelação da salvação. Mas você sabe, você recebeu, você é filho. Você declarou nessa manhã: eu sou filho de Deus. Sim ou não? Sim. Então você sabe, né? E a palavra louvarei,
ela fala de comprometimento. Louvarei revela a existência de um compasso, de uma cadência. Fala de você manter um ritmo diante de Deus. Diga glória a Deus. Um ritmo de vida espiritual. Não uma vida espiritual que oscila, que uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, não. Mas uma vida que tem um ritmo. E ter esse entendimento no Espírito vai fazer você, te fará não experimentar o desânimo na sua vida ministerial e pessoal. Vai remover os desconfortos que muitos passam por não ter esta revelação. A multidão no deserto, por não ter esta revelação em seu espírito, não conseguia servir a Deus e obedecer. Experimentaram muita inconstância no caminho do deserto. Nos dias de hoje, nós vemos as pessoas se esforçando para manter a sua fidelidade a Deus com o Mestre. E como ela não consegue, muitos desistem de viver os propósitos de Deus para ele e que o propósito que Deus tem para ela. Numa situação mais extrema, famílias inteiras abandonam a aliança. Você lembra de Ló, a esposa e as filhas? Abandonam a aliança porque acham que Deus não vai fazer o que Deus tem que fazer. Repete bem forte, diga assim comigo, diga: Deus é eterno. Ele é eterno, irmão. Ele pode deixar passar o tempo que for. Você não pode. A nossa vida, ela tem um tempo determinado. Essa semana já eu até compartilhei com a pastora Arlete. A gente perdeu um pastor maravilhoso, o pastor Benê, que ministrava na região ali do Bom Retiro. E quando a gente ia nos cafés, a gente ria muito com ele. E terça para quarta-feira, ele estava comentando com um pastor amigo meu que coisas do futuro, já de cabelinho branco, mas ele falando assim: eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo na igreja, eu vou fazer aquilo outro, Na sexta-feira ele teve um infarto. Foi enterrado ontem às 5:30 da tarde. Eu quero dizer para você que a nossa vida, ela é um sopro. E que você não pode deixar as coisas atrasar o processo de Deus na sua vida. Você não pode voltar à cultura antiga. Deus já te tirou de lá. Você é filho. Você é filha. Você não ora porque senão o pastor põe você de banco. Ainda bem que nós não temos banco, nós temos cadeira, né? Você não jejua porque senão Deus vai te castigar. Não, isso é paixão, é adoração, é pura gratidão. Não é peso para você. Você não busca Deus, você não se entrega a Deus porque você quer ganhar de Deus alguma coisa. Quando a gente ganha alguma coisa dele, é exagero do céu. Sabe disso? É exagero. Porque Deus é exagerado. A Ana pede: me dá um filho. Ele deu 6, ele deu 7, né? A gente ainda não sabe se é 6 ou 7. Mas ela queria só um. Abraão também queria ter só um filho. O que Deus falou para ele? Você vai ser pai de multidões. Conte as estrelas. Deus é exagerado demais. E eu quero dizer para você que nessa manhã você precisa sair daqui tomado pela presença do Espírito Santo. E isso não é uma exclusividade de pastores e de líderes. Isso é uma exclusividade para quem é filho. E se você entende que você é filho, você não vai viver e não vai reagir à presença de Deus de uma forma comum. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Então essas famílias, elas não conseguem, né? Acã também, e toda a sua geração se perdeu. Elimeleque e Noemi saíram da presença de Deus, saíram do propósito. Por conta do que, irmão? De comida e bebida, por não orar, por não buscar a presença de Deus. As pessoas oram por tudo. Oram para Deus dar dinheiro, oram para Deus dar emprego, oram para Deus dar isso, oram para Deus dar aquilo. Mas as decisões dela, tão importantes na vida dela, ela simplesmente fala: não, eu vou fazer e pronto. Só que aquilo que eu faço no mundo físico, eu abro uma porta no mundo espiritual. E Deus espera que você abra a porta de bênção. Deus espera que você abra a porta que vai te abençoar. Olhe para cá, vai te projetar para o futuro. Diga glória a Deus. Porque o seu Deus, ele é eterno. E você é filho de um Deus eterno. Não acaba a grandeza do Senhor. Então, nessa manhã, eu e você precisamos entender e precisamos aprender com essas pessoas que tropeçaram no meio do caminho. E graças a Deus, Noemi pôde mudar o curso. E você vê que por conta que a geração de Noemi, preste bem atenção nisso,
A geração de Noemi perdeu a oportunidade de estar na genealogia de Jesus. Deus teve que mudar o plano e colocar uma moabita no meio. Você consegue entender isso? Porque o que era para acontecer na vida de Ruth era para acontecer na família de Noemi. Então, às vezes, as decisões que eu e você tomamos na semana, nós atrapalhamos Deus. E nós precisamos comungar com Ele do mesmo propósito. Então, quando Deus fala para Abraão, chama Abraão, e se você mergulhar um pouquinho mais na vida de Abraão, Deus já tinha feito aliança com ele. No capítulo 16, no capítulo 15, Deus já tinha feito aliança com ele. No capítulo 16, o que Abraão faz? Sara, na sua necessidade de ser mãe, na sua necessidade de mulher, da questão da cultura, a pressão. Você imagina todo mundo dizendo: você não vai ter filho, você não dá filho para o seu filho, para o seu marido, você não faz isso, você não faz aquilo outro. E diante da pressão, o que ela faz? Ela aconselha o marido a dormir com a serva. E Abraão faz o quê? Irmão, Abraão obedece. Que loucura. Você pode isso? Abraão volta à cultura dos pais. Lá em Ur dos Caldeus era simples fazer isso, era comum. E Sara e Abraão têm um desatino, um momento de desatino que nós pagamos, Israel paga um preço até hoje. Há poucos dias atrás, esses bombardeios todos vêm daqui, ó. Você não tenha dúvida, vem dessa união aqui, ó, que Deus disse que não era. E Deus mantém um propósito. Você sabe quanto tempo Deus, olha para cá, sabe quanto tempo Deus levou para falar com Abraão de novo? 13 anos. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. E você não vê Abraão prestando culto a Deus. Você não vê Abraão adorando a Deus. Parece que ele passou por um processo de amnésia. Esqueceu o que Deus falou com ele. E às vezes eu e você também nos esquecemos diante da situação do dia, diante da situação que nós estamos passando hoje. Diga misericórdia. Então, Yeshua, através do seu Espírito Santo, busca hoje alinhar o nosso espírito aos propósitos dele. E viver pelos princípios, é viver pela fé no eterno. Diga glória a Deus. Irmão, se nós acharmos que de nós mesmos nós vamos mergulhar em Deus e permanecer nos seus propósitos e desígnios, nós estaremos fadados a não desfrutar da vida plena que Jesus profetizou a todos aqueles que crescem nele e o recebessem. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A obra na minha vida e na sua vida, quem fará é Deus. É Deus vai fazer, não é o meu esforço. A única coisa que eu preciso fazer é descansar nele. E descansar nele, glorificando. E descansar nele. Irmão, eu digo a você que esses dias eu não tenho. Às vezes eu durmo 2, 3 horas, eu não consigo dormir. Eu acordo e tenho que orar. E tenho que falar com Deus. E eu estou sendo inquietado pelo Espírito para estar na presença de Deus. Deus colocou uma canção esses dias, que eu até coloquei o Maurício numa situação difícil. Falei: Maurício, vê se você consegue tocar essa música no domingo para nós. Né? E eu quero dizer para você que Deus te chamou aqui. Olhe para cá, sabe quando o casal renova os votos? O marido vai dizer de novo que ama, que quer casar com essa mulher novamente, né? Uma declaração do pastor Jair fez a pastora Luciana dias atrás. Deus quer renovar os votos com a igreja dele, com a sua noiva. Você é filho, mas você é a noiva. Então você não pode andar no mundo aí de qualquer jeito. Você não pode ficar ouvindo qualquer coisa. Você não pode ficar colocando, olhe para cá, no seu coração, qualquer notícia, qualquer ideia. Sai qualquer coisa nova na internet, pronto, você já põe no celular. É ou não é? Pode balançar a cabeça que é verdade. Você nem procura saber o fundamento daquilo, qual é o propósito daquilo. Não, saiu. Você já joga dentro do celular, já sai usando. E nem sabe qual é o propósito. Obrigado. Nem sabe qual é o propósito. Abraão, durante 13 anos, não vimos levantar altares, oferecendo sacrifício. Você pode ler o texto. Você não vai ver Abraão no período da infância de Ismael, no período da adolescência, Ismael chegando na adolescência ali, ele com 13 anos. Você não vai ver nenhum relato de Abraão adorando a Deus.
E eu quero trazer isso para os nossos dias. Talvez durante essa pandemia, Deus não ouviu nada de você. Você não fez propósito algum. E dessa vez, que eu e você fiquemos com vergonha, olhe para mim, nós tínhamos tempo. Porque você estava trancado dentro de casa. Estava ou não estava? Você tinha tempo. Mas, mesmo assim, eu e você, o meu coração, nós não se movemos para isso. Nós nos deixamos ser roubados. Então, Abraão não oferece sacrifício. Não vemos compartilhar com Sarai alguma conversa ou algo que Deus lhe tinha dito em momento de oração. Parece que ele experimentou um momento como nós, de pandemia, que o afastou e o impediu de prestar culto ao Senhor. Ao aceitar a oferta de Sarai para que tivesse filho com Agar, né? E quem que aceitou esse desatino? Foi o profeta, porque Deus chamava Abraão de profeta. Sim ou não? Deus chamava Abraão de profeta. Deus tinha Abraão como seu amigo íntimo. Deus chamava Abraão de pai de nações. Então, quando Deus olha para nós, Deus não vê um brasileiro. Deus não vê uma pessoa que mora no perialto, no extremo ali da cachoeirinha. Não, Deus vê o filho, Deus vê o profeta, Deus vê o amigo íntimo. Diga glória a Deus. Então, eu e você precisamos tomar muito cuidado com o que nós fazemos. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que falamos. Nós precisamos tomar muito cuidado com como que nós conduzimos a nossa vida. Porque Deus não vê como o mundo vê. Deus não te vê, você, como às vezes você se vê. Diga misericórdia. E eu quero, inconscientemente, Abraão, ele volta aos costumes de Ur dos Caldeus e se deixa ser conduzido por princípios que são regidos por deuses estranhos. Que Terá, seu pai, valorizava isso, e ele passou a cultuar. O pai de Abraão cultuava e passou a viver uma vida assim, uma vida totalmente fora dos princípios de Deus. Mas o Deus Todo-Poderoso vem e lhe faz um pedido: anda na minha presença e sê perfeito. Tenha a minha mente, a minha linguagem, os meus sonhos, os meus desejos, a minha cultura, as minhas vontades. O que eu e você fazemos aqui no mundo físico vai nos fazer avançar ou retroceder no mundo espiritual. E para andar em fé, nós precisamos guardar o nosso coração. Você precisa guardar os seus pés, guardar o seu coração, para que você possa viver pela palavra, para que você possa viver pelos princípios de Deus. Eu vou pedir para você ficar de pé nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus, que eu estou achando você muito parado. Cadê as meninas? Já está aqui? E eu tenho que dizer a você que eu e você adoramos e festejamos ao Senhor. Viver pela palavra é você olhar para a situação, é você entender que o Espírito de Deus, ele se move pela palavra. Viver pela palavra de Deus é caminhar pela fé, é você entender que Deus faz o que Deus diz que Ele vai fazer. Diga glória a Deus. Esfrega a sua mão na outra assim, esfrega uma mão na outra, bem firme. Diga: Deus, eu vou profetizar. E eu vou profetizar cantando, declarando de que o Senhor, de que eu vivo pela fé, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Fala ao vivo. E aí? Glória a Deus. E eu quero dizer que você aí na sua casa, você precisa compreender algo, que a palavra de Deus, ela precisa estar intrínseca na sua vida. Ela precisa estar no seu espírito. Ela precisa estar dentro do seu coração. Quando você profetiza a palavra, você precisa entender que você é um profeta. E como profeta, Deus espera que você viva uma vida que o agrade. Diga glória a Deus. Você viva uma vida que Ele vê você renunciando às obras das trevas e os princípios reais na sua vida. Nós vamos celebrar nesse momento, e eu tenho certeza que as palavras dessa canção vai ativar o seu espírito e fazer você compreender que você não é uma pessoa comum. Deus não desistiu de realizar os propósitos dele na sua vida. Diga glória a Deus.
Pode soltar isso, eu falando mesmo. Vamos lá. Cadê a letra aqui? Vamos lá, igreja. Bem forte. Declare essa palavra profética sobre a sua vida. Essa língua você conhece. Vamos lá. Glória a Deus, sentemos. Deus ainda tem algo para ministrar no seu coração. O Senhor é o Senhor da fé. Yeshua é o rei da fé. Abraão é o pai da fé. Diga aí eu. Diga aí eu. Você em casa, e eu? Sou filho da fé.
É mesmo? É mesmo, querido? Eu e você precisamos entender isso, que quando Deus te chamou, não foi para depender de cartão de crédito. Quando Deus te chamou, não foi para depender de circunstância. Eu costumo dizer que se Deus cuidou de Abraão no deserto, cuidar de mim e de você aqui em São Paulo é mais fácil. É mais fácil, irmão. Tem metrô para você andar, tem carro. É mais fácil. No deserto é mais difícil. E Deus mostrou que Ele cuidou e fez um homem prosperar no deserto. Você sabe qual era o plano original de Deus? Quando Deus falou que estava entregando Canaã para Abraão, é que Abraão ia comprar todas aquelas terras no cash. Você sabe quem que atrapalhou os planos de Abraão? Os filhos de Jacó, mandando o irmão para o Egito. Aí Deus teve que amassar o plano, jogar fora e fazer outro. Mas Deus nunca queria que Israel dominasse Canaã embaixo de guerra. Mas Ele se viu obrigado a fazer tudo isso, porque às vezes nós mudamos a rota das coisas. O que é? Você está passando fome, irmão, ir no Egito, você está buscando um sustento para a sua família, você não está deixando as coisas acontecer do nada. Parece uma ideia boa, né? Mas faltou uma coisa aos irmãos de José. Senhor, o que o Senhor acha dessa atitude que nós vamos tomar? Às vezes nós mudamos de casa e a gente nem pergunta para Deus se é legal isso. A gente simplesmente pega e faz. É ou não é? Pode balançar a cabeça que é assim mesmo que você faz. É assim mesmo que eu e você fazemos. Nós mudamos a rota da nossa vida e depois falamos assim, não, Deus, abençoa aí. Não é assim? Abençoa aí. Vou mudar de emprego. Abençoa aí, Deus. Não ora. Não coloca a sua vida diante de Deus. Não procura saber se isso vai interferir no propósito. Não procura saber se isso vai te tirar da rota, te afastar. Eu e você precisamos entender o seguinte: a sua vida não está sendo preservada para que você viva uma vida comum. Você precisa viver pela promessa e viver pelos propósitos de Deus. Então Abraão sai da rota, ele se deixa ser contaminado de novo pela cultura e o estilo de vida que Deus disse para ele: sai da tua terra, sai da sua parentela, larga os costumes, larga esse estilo de vida, sai do meio desses deuses errados. Foi o que Deus disse para Abraão. E foi o que Deus disse para mim e para você, quando Ele revelou Jesus ao meu e ao seu coração. Sai, larga a cultura, larga os propósitos. Muitas coisas que são oferecidas para nós aí no mundo são consagradas a deuses estranhos. E Deus tem ciúme. Deus, Ele não quer a noiva dele envolvida com coisas que Ele não preparou para ela. O que Ele preparou para você é algo que inimaginável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor preparou para mim e para você. Diga glória a Deus. Mas você só vai enxergar isso vivendo pela fé. Então Deus, diante de toda essa situação, Deus vem a Abraão para marcá-lo, para que não mais esqueça quem ele é. E Deus muda o coração de Abraão, muda o nome de Abraão, chamando ele de Abraão, pai de multidões. Deus esconde nesse nome o propósito pelo qual ele deveria viver. Um dia eu e você éramos chamados de bêbado, éramos chamados de nervosinhos, éramos chamados de doente, éramos chamados de tudo. E Deus te chamou, te revelou Jesus, e Ele falou: a partir de agora você é meu filho. Eu vou falar porque eu acho que você não escutou. Deus falou que você é meu filho. Você é filho. Ele te chama de filho, Ele te chama de sacerdote, Ele te chama de profeta. Diga glória a Deus. Uma oração sua tira alguém do câncer dentro de um hospital. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Uma oração sua, Deus alcança alguém lá em Curitiba. Não alcança não? Deus alcança alguém lá na Europa. E me lembrando disso, eu vou falar para você. Eu me lembro de um testemunho do pastor apóstolo Fábio Abud, que ele contou para nós uma ocasião que ele estava num congresso fora do país, e foi naquele período que veio, acho que era aquela tempestade Katrina, né? Katrina, e foi
próximo ali, pastor, aquela região. E eles iam ter que cancelar o congresso, porque havia risco daquela tempestade ir para lá. Na hora o Espírito Santo falou: vocês não vão fazer nada? Eles correram para um pier lá, estenderam a mão na direção do Katrina e falou assim: vento, aquieta-te, mar, emudece. Só isso. Porque o filho pode repetir o que o pai fala. Pode ou não pode? E aquela tempestade, ela mudou o curso daquela cidade. Ela foi para outra direção. O que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que eu e você somos filhos. Deus tem um propósito e Ele quer derramar uma unção nova sobre a nossa vida. Uma unção nova, não porque a que Ele derramou ficou velha, não, mas para que você compreenda que todo dia Deus tem uma unção nova para derramar sobre a sua vida e sobre a minha vida. Diga glória a Deus. Então você precisa viver, você é filho, e quando fala que você é filho de Deus, e você começou a cantar essa canção agora aqui pela manhã, você precisa entender, quando você se deparar com uma escolha, com algo que você precisa fazer para decidir sua vida, você precisa cantar essa canção. Se você esqueceu o que você é, eu sou filho de Deus. O que um filho de Deus faz? O que uma filha de Deus faz? O pau está quebrando muitas das vezes no seu casamento, aí na sua casa. O que uma filha de Deus faz? Pega o rolo de macarrão. É isso? É isso? Então eu e você precisamos viver pelos propósitos. Eu e você precisamos viver pelos princípios da palavra. E viver pelos princípios é praticar, não é só ouvir. Viver é praticar. Diga viver. Diga viver. É praticar. Então não é você sair daí vivendo a sua vida de qualquer jeito. Então Yeshua vem hoje nessa manhã ao nosso encontro e muda também o nosso nome. Assim como o pai fez com Abraão. Ele nos chama de filho. Em Mateus 1, 11 e 12 ele diz: todos aqueles que me receberam, dareis a ele o poder de serem filhos de Deus. Não é isso? Se eu não li errado. E não chamará mais o teu nome, esse é o 5, né? Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de nações te tenho posto. Diga glória a Deus. Acho que é Mateus 1, 11 e 12, se não me engano, se eu não errei o texto, né? Dizem que quando a gente começa a errar o texto, a gente tem que ler mais Bíblia. Diga glória a Deus. E então Deus nos chama de filho, né? Dizendo que se eu recebi a Jesus, se eu e você recebemos Jesus, não, acredito que não é Mateus, não, é João 1, tá? É João 1, 11 e 12. Eu e você precisamos entender que hoje Deus nos vê como apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas. Efésios 4, 11, está escrito que uns Deus chamou para ser apóstolos, uns Deus chamou para ser pastores, outros Deus chamou para ser mestres, outros Deus chamou para ser evangelistas, outros Deus chamou para serem profetas. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Então o seu nome, olha aqui, o seu nome, a sua identidade, eu e você precisamos viver e caminhar por ela. Diga glória a Deus. Em 1 Pedro 2,9, Deus nos chama de sacerdote. Sacerdote real. Diga glória a Deus. Nos chama de um nível de autoridade muito maior, porque uma oração de um sacerdote, o clamor de um sacerdote resolve o problema de uma nação. Você sabia disso? Diga glória a Deus. Os princípios de Jesus para nós não devem ser, melhor dizendo, inegociáveis. Para isso, Ele nos pede que andemos em espírito. Eu e você precisamos o tempo todo ter essa comunhão com o Espírito Santo. E que a nossa mente, a nossa linguagem seja transformada. Romanos 12, de 1 a 3. Eu e você não podemos andar de acordo com o curso desse mundo. E o trabalho e o dia a dia nos rouba isso. Nos faz a gente viver uma vida comum. Correndo atrás do dinheiro, correndo atrás do sustento, correndo. Irmão, quando que eu e você vamos experimentar o milagre de Deus na vida financeira, na vida da família, se nós não orarmos? Se nós não profetizarmos sobre a situação? Porque você é o filho da fé. Diga glória a Deus. Eu sou o filho da fé. É a única forma de andarmos e sermos perfeitos diante dEle. Ser perfeito diante de Deus é viver o que Ele determinou para a minha vida e a sua vida. É ser o que Ele diz para mim e para você ser.
Anuncie o meu evangelho. Viva uma vida que me agrade. Então, quando eu não chego numa padaria e não tomo e não peço lá uma latinha de cerveja, não é porque eu quero ser melhor do que ninguém, é porque eu quero agradar o Senhor. Eu quero deixar claro para Ele que esse templo é dele. Eu quero deixar claro para Ele que isso aqui é dele. Quando eu não participo de algumas conversas no meu trabalho, quando eu não participo de algumas conversas no portão da minha casa, da sua casa, não é porque eu quero ser melhor do que o vizinho, mas eu quero dizer ao Senhor, não, os meus ouvidos são para ouvir a voz de Deus, os meus ouvidos são santos, os meus ouvidos precisam ouvir aquilo que edifica. Diga glória a Deus. Quando eu escolho não ter determinadas amizades na minha vida, não é porque eu quero desprezar as pessoas que têm demonstrado que não vão ser bênção na minha vida. Não, queridos. Mas porque eu não quero experimentar contaminação. Eu quero deixar claro para Deus que eu sou separado. Diga glória a Deus. Você é santo. Diga graças a Deus. Então, diante de Deus, pois viver assim não é uma obra humana. Viver na presença de Deus, viver em espírito, não é uma obra humana. Ter uma mente, uma linguagem tratada, não é uma obra humana. É uma obra produzida pelo Espírito de Deus. E às vezes nós perdemos essa capacidade quando houve a queda no Éden. Nós perdemos essa capacidade de viver em espírito. Irmãos, Deus não escondia nada de Adão. Como Deus também não escondeu nada de Abraão. Quando o Senhor desce para visitar Sodoma e Gomorra, Ele fala, por acaso eu vou ocultar alguma coisa de Abraão? Eu vou me revelar a ele. E Deus quer se revelar a você todos os dias. Deus quer se revelar todo o tempo, mas eu e você precisamos viver pelos propósitos dEle. Tudo bem que você tem sua empresa, tudo bem que você tem seu trabalho, tudo bem que você está na sua faculdade, mas você é filho. Deus tem um propósito e você tem um propósito de vida. E o propósito de vida não é você ser padeiro, não é você ser médico, não é você. Os propósitos de Deus é você ser sacerdote. Os propósitos de Deus é você ser talvez um apóstolo, um pastor, um mestre, um evangelista, mas o quanto que eu e você estamos investindo nisso na nossa vida. Às vezes nós nos investimos num curso para ser os melhores que mexem no celular. Os adolescentes gostam disso, né? É celular toda hora. Sai um tal de tic-teco aí, eles já põe no celular, já começa a fazer umas dancinhas, Irmão, eu fico pensando Deus lá no céu, quando o filho dele faz um negócio desse, falando, o que é isso? Eu falo, Jesus, visita ele lá, hein? Tá complicado. Eu quero mudar a vida dele, olha lá, ó. Tá no tic-teco lá. Eu não vou fazer propaganda, irmão. Ele não paga royalties para mim. Querido. E o cara acha que está antenado. Antenado com quem? Com as trevas? Antenado com o quê, querido? Com obras da carne? Você é filho, você precisa estar antenado com Deus. Você precisa abrir a sua boca quando a pessoa conversar e falar assim, nossa, quando você fala, sinto uma paz. E aí você vai ficar todo orgulhoso. É a presença de Deus. Porque eu sou filho. Eu tenho intimidade com o Pai. Já te contei um tempo atrás, que quando eu entrei numa loja, a moça não deixou sair. Lembra disso aí? Ela não deixou sair. Eu entrei, ela não estava vendendo nada. 20 minutos depois, ela já tinha atendido umas 25 pessoas já. Aí eu ia embora, judia, Carla. Ela, não, você não sai daqui não, fica aí. Desde a hora que você entrou aqui, não para de entrar gente, não estava vindo ninguém, não tinha vendido nada. Tem gente que entra na vida da gente, só traz perturbação, né? Mas você não foi chamado para levar perturbação, você foi chamado para levar a bênção de Deus. A mudança, a transformação, diga glória a Deus. Nós somos chamados hoje a afirmar a nossa aliança a Jesus, declarar. Em Romanos 10, 9 diz, se com o coração você crê, a boca você confessar. E essa é uma assinatura no mundo espiritual. Este ato nos coloca de novo na rota do propósito original.
É você dizer: Senhor, eu preciso, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Quando nós declaramos, quando nós falamos, às vezes nós usamos, olhe para cá, essa visão que é até comum, mas nós precisamos ver que essa palavra, muitas das vezes, ela nos paralisa. Deus já sabe do meu coração, sabe que você é cara de pau e não quer se comprometer. Sabe mesmo. Deus, você aí em casa, não, pastor, eu não falo nada porque Deus sabe do nosso coração. A palavra dele está dizendo para você confessar. Não adianta falar: no meu coração. No coração você crê. Tudo bem. Show. Agora você precisa confessar. Dizer: eu quero andar em aliança e viver os seus propósitos. Irmãos, depois que Abraão faz tudo isso, e Deus vem até ele, e Deus não espera que eu e você façamos isso, porque Ele sabe que essa é uma obra espiritual, essa é uma particularidade dele. Dificilmente eu e você encontramos Jesus, porque um dia a gente acordou, estava dormindo em casa assim, olha para cá, e assim, aí nós acordamos um dia e falamos: vou na igreja, acho que eu vou aceitar Jesus, porque eu estou precisando, eu quero mudar minha vida. Foi assim? Irmão, Jesus teve que moer no coração, moer o povo na oração. Tem pessoa aqui no Perialto que nem sabe, mas nós estamos toda quarta-feira aqui falando: Jesus, se revela para ele. Jesus, se revela para ele. 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 E você, Mari, está aqui porque Deus se revelou para você um dia, através da vida de alguém. É por isso que você está aqui. E Deus vai fazer uma obra na sua vida, porque Ele quer e Ele já deixou isso escrito. Você só não sabia, mas agora você sabe. E você precisa viver por isso. Diga glória a Deus. Os que são, e Deus busca em nós uma sinceridade, uma natureza tratável. Diga: natureza tratável. Natureza tratável. E às vezes eu e você não somos uma natureza tratável. Deus está falando conosco e a gente está perguntando. O pastor Ávila, um dia ele falou assim: eu tenho hora que dá vontade de puxar as orelhas dos brasileiros, porque a gente percebe que eles têm a presença de Yeshua com eles, mas quando Deus fala com eles ficam assim: mas para que fazer isso? Você reparou que nós somos assim? Quando Deus dá um comando, a gente fica querendo saber o que Deus quer fazer. É que nem um GR aí, que eu faço dinâmica lá, eles querem saber a dinâmica antes de eu explicar. Eu quase bati neles essa semana, brincadeira. Eu e o irmão Roberto lá, nós estamos nos desafios. O irmão Roberto, a irmã Lourdes, a irmã Claudete, né? 8 almas, irmão. Aleluia! A arca da aliança, a arca de Noé, com 8 almas lá, e nós orando, e chegando visitante. Eu estou muito feliz. E eu falei: Deus, me dá 10 GR. Irmão, 10 GR, eu com 8 pessoas, já são 80, né? Você fez conta certinho, já não cabe aqui. Veja aí, já não cabe aqui. Aí nós temos que transformar a CEP em catedral. Irmão, porque não cabe. Não cabe. Isso eu estou falando só uma pessoa. Só uma pessoa trabalhando. E se todos nós vivemos o propósito, não cabe aqui. Não cabe. Aí todo mundo fala assim: por que construir o estádio e ninguém usa? Nós vamos usar então. Porque nós vamos ter povo para pular. Eles não têm, mas nós temos. Diga glória a Deus. Então Deus busca em nós sinceridade e uma natureza tratável. E o que Deus procura em nós? Ele procura as pessoas que são humildes de espírito. E o que é uma pessoa humilde de espírito? Ela que reconhece a sua condição. Ela chega diante de Deus. Você lembra que quando Deus fala para Abraão, a Bíblia diz que vem um sono, Abraão perde as forças. Então Abraão se entrega ao Senhor e Deus continua falando com ele. Deus, ele procura os humildes de espírito, reconhece a sua condição. Deus procura aqueles que são mansos, não possuem resistência e argumentos de alma. Não, eu quero servir a Deus, mas eu faço isso. Eu quero servir a Deus, mas eu tenho isso para fazer. Argumentos de alma, resistência, resiste à presença de Deus. Não, Deus quer uma pessoa mansa. Não, Deus, se o Senhor me der, eu recebo. Se vem do Senhor, eu quero. Se o Senhor quiser derramar, pode derramar. Diga glória a Deus. Deus procura aqueles que têm fome e sede de justiça. Pastor, o que é uma pessoa com fome e sede? É uma pessoa rápida em cumprir os princípios.
Ela ouve um princípio, ela já sai fazendo. Ela ouve um princípio de Deus para ela, ela já sai cumprindo. Diga glória a Deus. Deus chama ela para oração, ela já sai correndo para fazer. Deus chama ela, lê mais Bíblia, ela já sai correndo para fazer. Diga graças a Deus. Então eu e você precisamos ter essas pessoas, porque Deus espera de mim e de você encontrar em nós essa natureza. Os que são limpos de coração não possuem contaminação nem na linguagem, nem na mente. Limpo de coração. Não possui contaminação na mente, não possui contaminação na sua linguagem, mas entende que é filho. Diga glória a Deus. E aqueles que são perseguidos por causa da justiça, que se oferecem, são aqueles que se oferecem ao Senhor como sacrifício vivo. Lembra de Sansão? Lembra de Estevão? Lembra de Estevão? Quando nós chegamos nesse nível, irmão, nós vemos os céus abertos. Quando você chega nesse nível, pastor, mas Estevão, ele foi um mártir, ele morreu, sim. Mas quando ele abriu os olhos, o que ele viu? Ele viu os céus abertos. Então eu e você precisamos entender que esse espírito, essa visão, esse entendimento no nosso espírito, que eu e você reconheçamos hoje que a crise que assolou o mundo, que assolou as nossas casas, mexeu com a minha e com a sua adoração. Eu e você às vezes nos esquecemos de adorar, fez mudar as nossas prioridades, esfriou o seu culto, paralisou os sacrifícios. Precisamos retomar o caminho da rota de volta, porque a promessa está à nossa frente. Nós precisamos retomar o caminho. Precisamos retomar. Eu peço para você ficar de pé. Então você precisa se levantar nessa manhã. Você precisa se expressar diante de Deus, rasgar o seu coração e mostrar a Ele que o seu coração é marcado. Você tem um coração circuncidado. Então levante-se. Levante-se e se expresse. Levante-se e declare em voz audível: Senhor, eu sou filho. Senhor, eu ainda continuo desejando viver os seus propósitos. Diga glória a Deus. E viver os propósitos de Deus. Para isso, você precisa retomar a sua aliança com Deus. Mas pastor, eu já aceitei Jesus, eu já recebi a Cristo. Meu irmãos, não existia pessoas mais íntimas do que Abraão com Deus. E Abraão em algum momento saiu da rota. Você ora, cadê o constrangimento da presença de Deus? Você está num culto, num louvor, cadê a sua expressão? Você tem vergonha. Tem vergonha muitas das vezes de se mexer diante de Deus. Mas nós não somos assim. Porque Deus pode olhar a nossa vida hoje, pode olhar a nossa vida no passado. E Ele via quando você trocava o pé lá para dançar o samba. Ele sabe que você é alegre. Ele sabe que você é festeiro. Mas às vezes nós estamos diante de Deus e ficamos indiferentes à presença dEle. Talvez você não fez nada. Pastor, mas eu não pequei, eu não tropecei. Talvez esse nada que você não fez está te afastando diante de Deus. Está te deixando longe da rota. Então faça alguma coisa, se expresse. Faça alguma coisa, diga para Deus: Senhor, tempo atrás eu falava Pai Nosso, a sua presença vinha sobre a minha vida. Agora eu gasto 30, 40 minutos. Não, Deus. O Senhor é um Deus real e verdadeiro. O Senhor é um Deus que precisa me levar de volta para a sua presença. Feche seus olhos nessa manhã para você não se distrair. Deus precisa atrair você para a presença dEle de novo. Jesus.